Olá, o Sempre Mulher está só começando e eu já começo agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua companhia e o seu contato que é tão especial para nós. Você que conversou conosco por e-mail, através do nosso blog ou por telefone, muito obrigada pelo seu carinho. E a gente aproveita para mandar abraços carinhosos então para Malu Rocha de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. O nosso carinho, Malu, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve como professora do Colégio Adventista de São José dos Campos. O nosso carinho também vai para Patrícia Amorim, que mora no Rio de Janeiro, para Georgia Magalhães, de Fortaleza, no Ceará, para Dayana, de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, e para Sara, do Amaral, que mora em Belém do Pará. E olha só para quem vai o recado especial de hoje. A Maria Aparecida Fraga de Oliveira, de Ipirá, na Bahia, manda um beijo para o filho dela, o Everton, que também mora na Bahia. E se você quiser mandar um abraço para alguém muito querido, é só mandar um e-mail para a gente através do nosso blog, com o seu nome e endereço e o nome e endereço da pessoa que você quer mandar o recado especial. novotempo.com/sempremulher. Viu só como é fácil? Olá, meu nome é Esther Maciel Brandi, eu sou hidrocolonterapeuta e naturista. Hoje eu tenho uma dica de saúde especial para você. Você já ouviu falar no sal marinho? Pois é, você conhece provavelmente o sal comum que a gente compra nos supermercados. Esse sal foi desnaturado, foram tirados todos os minerais essenciais para o nosso organismo e foram adicionados iodo. Porém, esse iodo, ele não é absorvido totalmente pelo nosso corpo. Então, por favor, procure um sal marinho numa casa de produtos naturais ou na ala de produtos naturais do seu supermercado, para você colocar todos os nutrientes que o sal contém necessários à sua saúde. Durante séculos e séculos, o problema educativo, ou seja, a forma do caráter e da personalidade das pessoas, foi objeto de estudo e de meditação. Eram os filósofos que estudavam os problemas educativos, porém, entre a realidade prática e a filosofia havia uma grande distância. Então, surgiram pessoas que começaram a se relacionar com as questões práticas educativas, os pedagogos. Na Grécia e em Roma, chamava-se pedagogo ao servo ou escravo que era guardião, conduzia e acompanhava as crianças. O próprio termo significa aquele que conduz a criança. Isso porque na Grécia Antiga, o velho pedagogo, com a lanterna, conduzia a criança até a palestra e exigia que ela realizasse as lições recomendadas. No século XVIII, surgiu pela primeira vez no dicionário da língua francesa o vocábulo pedagogia como ciência da educação, que já se usava na linguagem corrente. Com a formação definitiva da ciência da educação, o vocábulo pedagogia foi valorizado e enobreceu a palavra e a profissão de pedagogo. Essa é uma profissão muito especial que começou há bastante tempo e que nos dias de hoje ainda é tão importante, mas às vezes não é tão valorizada, ou melhor, não é valorizada como deveria. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, estão conosco hoje aqui no estúdio convidadas muito especiais, além de você aí do outro lado, é claro. Está conosco hoje a Gilza Rabelo. Tudo bom, Gilza? Tudo bom. Obrigada por aceitar o convite. A Gilza trabalha no Colégio Adventista de Jacareí. Sim. Como orientadora educacional? Orientadora e coordenadora pedagógica. Acumula as duas funções? Sim, as duas funções. Um trabalho árduo. Bastante. Com pais e professores, né? Pais e professores. Ok. Também está conosco hoje a Leoni Barbosa. Tudo bom, Leoni? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, Leoni. Leoni também trabalha no Colégio Adventista de Jacareí, né? Isso mesmo. Como coordenadora. Orientadora. Orientadora educacional. Isso. Há quanto tempo, Leoni, você está no Colégio Adventista? No Colégio Adventista, mais de 10 anos, uns 12 anos. Mas como orientadora, 2 anos. 2 anos. E de profissão, como pedagoga, há quanto tempo já? Já tem 20 anos aproximadamente. É que eu parei um tempo para cuidar dos filhos e voltei, mais 20 anos. 20 anos. Então tem muitas histórias, vivenciou muitas experiências. Vai poder dividir um pouquinho com a gente hoje. Ok. E também está conosco a Fabiana Ferreira Torres. Tudo bom, Fabiana? Tudo bom.
Tudo jóia. Fabiana é aluna do curso de pedagogia, né, Fabiana? Tá quase terminando. No 7º semestre, faltam 2 meses praticamente. Tá fazendo já o famoso TCC, Trabalho de falta Conclusão de apresentar. Curso. E como é que tá aí a expectativa para essa apresentação? Tô feliz, eu acho que eu fiz um bom trabalho e com a ajuda dos professores, dos orientadores, acho que vou conseguir concluir o meu curso. Por que você escolheu o curso de pedagogia, Fabiana? Bem, eu gosto de trabalhar com criança, né? Na minha infância sempre, minha mãe trabalhava numa escola, então eu ia junto, ajudava. Então, sempre quis trabalhar com criança. Aí, quando eu fui procurar serviço numa escola, falaram assim, ó, você tem que se formar, né? Aí, falaram assim, ó, você faz magistério ou pedagogia? Aí, eu optei pela pedagogia mesmo, pela teoria, por ter mais embasamento mesmo técnico. E você já está atuando em alguma escola ainda não? Não, ainda não. Estou só terminando mesmo a faculdade. Isso. Ok. Gilza, você começou a fazer pedagogia por influência de alguém? Por quê? A minha época ainda tinha o magistério, então eu fiz primeiro magistério. Eu fiz magistério também no 2º grau. Muito legal. Era assim, um curso que tinha bastante coisas voltadas para o manual e eu gostava, né? Tinha bastante aptidão para isso. Então, fui para essa área, acreditando que também iria trabalhar com criança. Fiz... Logo depois, no meio do caminho, descobri que gostava de outras coisas na área de artes. Prestei arquitetura, fiz 1 ano de arquitetura, parei e fui para pedagogia. Aí sim, fiz pedagogia, terminei pedagogia, mas não atuei. Só agora, depois de 20 anos, eu voltei para a área de pedagogia. Com a Leni, a trajetória foi um pouco diferente, né? Você fez a faculdade, como é que foi? Na realidade, também... Na época que eu fiz, era magistério. E foi engraçado assim, porque meu pai dizia, magistério não dá dinheiro, né? Não dá futuro. E eu amava crianças, eu ouvia ela falando e realmente, acho que a primeira característica é gostar de crianças. E eu gostava muito de crianças e meu pai queria que eu fosse dentista. Eu resolvi, então vou ser odontopediatra. Que eu vou, tudo que envolva criança. Envolve criança, mas ganho o dinheiro que o pai quer que ganhe. Daí eu fui para o colégio interno, fui na área de saúde, só que a área de saúde não era técnico, então não daria para trabalhar se eu precisasse. E eu queria alguma coisa, já que fosse me dando alguma certa autonomia financeira, né? Daí, junto, fazia... Só que eu amava matemática. Daí eu fui chegando lá, eu falei, não, eu quero trabalhar, então eu fui para a área de contabilidade. Como tinha algumas aulas que era junto com o pessoal de pedagogia, de magistério, eu comecei a observar o material delas, tudo que elas faziam, comecei a ver aquelas coisas sobre criança, a área de psicologia, e eu fui me apaixonando por aquilo, eu falei, não, eu tenho que mudar de curso. Daí eu mudei, no primeiro mês eu passei por 3 áreas, mas daí nunca mais saí da área do magistério. É normal essa mudança de opção? Eu não vou fazer isso, eu chego lá, vejo que não é bem isso que eu queria, eu mudo de opção, porque a gente pode estar com alguns alunos que vão prestar vestibular, né? E que são indecisos, Gilza. O que eu faço? Eu vou fazer isso, mas depois se não for bem o que eu quero, como é que funciona? É normal isso, né? Eu acho que é importante você ver primeiro o que você gosta. Vai lá, faz o curso, começa, porque nem sempre aquilo que você acha que tem naquela profissão é realmente a prática dela. Porque o que você estuda é uma coisa e na prática é outra. Não que você não use a parte teórica, enfim, tudo que você aprende. Mas a prática tem outras coisas que você pode gostar ou não. Eu penso que se você não se deu bem naquela área, procura outra competência que você tem, porque nós temos várias competências. Sim. Tem que explorar essas outras. Eu, por exemplo, já estou fazendo outro curso. Então, eu acho que isso é importante, você não ter medo de a hora que você descobrir que gosta de uma outra coisa também. Porque todas as coisas vão te auxiliar de alguma forma naquela profissão que você está no momento. Então, acho que é importante. A Gilza falou uma coisa que é interessante, que de repente a gente está na faculdade ou fazendo curso e olha, não era bem aquilo que eu queria. Não aconteceu isso contigo, Fabiana? Você entrou no curso, era aquilo que você queria, as aulas te satisfizeram? Eu me surpreendi, né? Porque quando eu era pequena, eu pensava que ser professora só era escrever lição, passar lição, só isso. E lá a gente aprende que é muito diferente, né? A gente aprende técnicas de alfabetização. É muito mais completo, né? É muita coisa. De cara, eu gostei. E o teu trabalho de conclusão de curso, você escolheu que área, como é que você fez? O brincar na educação infantil, que é o que eu gosto, né? Educação infantil, recreação, então eu tô muito feliz com isso mesmo. Elas duas se olharam e deram risada, vocês também concordam com esse tema, né? Esse tema é fantástico, é um dos temas assim que a gente aborda bastante, eu que estou da área infantil, né? A gente vê que o brincar, ele não é só brincar, o que ele agrega para a criança é muita coisa. Os pais deveriam explorar isso diariamente.
A criança aprende brincando. Então, eu acho esse tema assim, um dos temas mais fantásticos que nós temos dentro da educação, que é pouco explorado hoje, até por causa das condições que vivemos, né? O mundo está muito diferente, os pais têm outras formas das crianças brincarem, mas resgatar aquelas brincadeiras antigas de rua, de roda, de cantiga, isso traz um universo infinito para a criança, desenvolve a criança em outros aspectos que a gente, infelizmente, por causa da vida moderna, tem deixado. Deixado de lado, exatamente. Mas nós, da escola da área da educação, a gente tem trabalhado isso com os professores, tem incentivado para que eles brinquem mais, para que eles ensinem brincando, porque a criança guarda e aprende muito mais. Até uma das tarefas que os professores de educação infantil costumam dar é assim, brinque com seu filho à tarde, durante meia hora, ou no horário que a criança está em casa, brinca de pular corda, brinca, porque tem que resgatar essas brincadeiras, ajudam muito na parte de coordenação, de aprendizagem, de tudo. Até de resolução de problemas, né? É uma socialização, porque brincar com o outro, saber perder, saber ganhar, até o saber ganhar também, porque às vezes ainda tira o sarro do outro colega. Então, é uma aprendizagem incrível e necessária. E completa, né? A gente pode falar, né, Leonie? Foram essas conclusões que você chegou, Fabiana? Foi, a gente quis, né, focar a tecnologia, né? Com a tecnologia hoje, estão esquecendo de brincar de roda, né? De carrinho de rolemã. Foi isso que a gente quis frisar, né? Não só aqui a tecnologia, mas o brincar mesmo, brincar de roda, a conversação entre o professor e o aluno também. Foi isso que a gente quis frisar, porque hoje é videogame, é Orkut, é Facebook, então tirar um pouco disso das crianças também. E quando você chegou na faculdade, ao longo do curso, você entendeu que o que você estava aprendendo era necessário para a prática? Sim, com certeza. Porque ali é a teoria, mas é igual ela falou, né? Na prática muda algumas coisas, né? Mas é bom que a gente vai com uma carga genética muito boa lá para lá. Uma base bacana, né? Para poder chegar na sala de aula e só exercitar. Isso. Só colocar em prática, com né? certeza. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, né, Leonie? A prática é um pouquinho diferente, né? Eu acredito que a experiência em sala de aula é que vai ensinar bastante também. Você não concorda com isso? É isso mesmo. Quando eu decidi que eu ia fazer o magistério lá e eu comecei, eu pensei assim, terei um futuro profissional e um dia, com certeza, serei mãe, porque do jeito que eu gostava de criança, eu queria ser mãe. E tanto como mãe, quanto como professora, orientadora hoje, coordenadora alguns anos atrás, é bem diferente. Então, ela vai perceber isso durante o período em que ela começar a trabalhar. Mas é uma experiência, assim, muito... É delicioso. É gostoso trabalhar com crianças, com adolescentes. Você vê a aprendizagem, você vê as mudanças acontecendo. Você colocar algumas experiências, porque você tenta de diversas maneiras e, às vezes, não funciona. Mas você aprende uma outra nova maneira de funcionar com outra criança. É muito gostoso. E a prática ensina muito, né, Gilza? De repente, uma situação que a gente vivencia hoje, daqui a 5 anos, você vai agir de uma forma diferente, porque a experiência vai te trazer novidade. Sim. Criança é única, né? Cada um tem o seu DNA e você percebe isso lidando com eles no dia a dia. A mesma resposta que você dá para um problema para uma criança, para outra é totalmente diferente, sendo o mesmo assunto. Até o tratar com eles, né? Você vê que é diferente um aluno do outro, porque são sensibilidades diferentes, ambientes diferentes fora da escola, né? Eles vivem em lares diferentes, então a recepção deles é outra. E a gente aprende a trabalhar com eles dessa forma também, como eles são. A devolutiva deles para a gente é que nos faz crescer e aprender a lidar com eles. É muito bom isso. A gente cresce cada dia um pouquinho. Com certeza. Falando com eles, lidando com eles. Essa profissão, assim, nesse sentido, é maravilhosa, porque lidar com o ser humano é uma coisa que não tem, acho que não tem nem nada que é igual, que se compare, porque aprendizado é diário, assim, diário, né, toda hora, cada situação você aprende uma coisa diferente, você nunca vai saber tudo. Aí o que serve para um aluno, de repente, não serve para o outro, normalmente tem que adaptar. Normalmente não serve. Você tem as experiências, é óbvio, para você lidar com aquela situação. Mas é totalmente diferente quando você se coloca na frente do aluno, que ele começa a conversar, te dá aquela, né, devolução do que você está falando para eles, você percebe, isso não dá para eu trabalhar nesse caminho, tem que ir por outro.
porque eles são muito diferentes. E o uma aprendizagem constante, né? É a troca, né? Porque você consegue trocar com eles. Com certeza. E como é que vocês veem o mercado de trabalho, Leoni? Como é que tá? É escola particular, escola pública, escola estadual? A gente pode atuar na sala de aula, fora da sala de aula? Como é que vocês veem o mercado de trabalho hoje? Bom, na realidade, com os concursos públicos, a maioria dos professores acaba optando por prestar o concurso, porque é uma certa garantia, né, para o futuro, uma estabilidade de emprego. Mas tem as escolas profissionais, hoje em dia também, até nas próprias empresas, eles estão pegando também profissionais na área de educação para orientar e para ajudar filhos dos funcionários. Então, existem algumas possibilidades, não só na sala de aula, e é claro também na área administrativa, orientação, administração, a coordenação. Há um leque grande de opções. Sim. Não significa que vai ter que ficar sempre em sala de aula, mas para que saia da sala de aula também precisa de alguma especialização. Agora, a gente percebe assim, a pessoa que passa pela sala de aula, a bagagem é bem maior, porque você tem a vivência com os alunos, com os pais de alunos, o contato como professor, depois isso daí faz uma diferença grande. Então, eu acho que isso daí é necessário, nem que seja por um período, nem que seja breve, mas precisa passar por uma sala de aula. Essa experiência, né? A Fabiana quer sala de aula. Sala de aula. Orientação, coordenação, não. Sala de aula. Não, acho que uns 2 anos por aí na sala de aula e depois passar para o próximo passo. Ok, Fabiana, obrigada por ter vindo, participado com a gente do programa. Prazer foi meu. Gis, obrigada também pela tua presença aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a Leoni volta com a gente e você que está aí também vai ficar conosco, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre o dia a dia da profissão. Não saia daí que a gente já volta. Essa semana estamos orando por Andréia Silva de Jesus, Petrópolis, Rio de Janeiro, Maria do Carmo de Salvador, Bahia, Geise Pereira Silva de Russa, Ceará, Verônica Alcântara de Paula de Barras, Piauí, Érica Mari Froeming de Peruíbe, São Paulo e Cindeleia Barros Alfaia de Manaus, Amazonas, que pede oração para conseguir a casa própria porque está tendo muitos gastos com o aluguel. Você pode se unir a nós e orar por estas pessoas, ou deixar o seu pedido em nosso blog para que juntos oremos por você. www.novotempo.com/sempremulher